Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito bom dia. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Instagram do Espiritismo 24 horas, neste nosso já costumeiro estudo dos sábados e dos domingos, onde às 10 horas da manhã, impreterivelmente, estamos lendo e trazendo, pontuando algumas reflexões da obra Agenda Cristã, da lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, autoria de André Luiz. Nós já fizemos aqui estudos sequenciados da obra Sinal Verde, já terminamos a obra Sinal Verde e agora estamos, hoje particularmente, estaremos no 6º capítulo da obra Agenda Cristã. Bom dia para o Arley, bom dia para a nossa querida amiga Monique Papa, bom dia para a Luciene, bom dia para todos os que estão entrando e aconchegando os corações aos nossos espíritos. Como nós sempre gostamos de falar, este trabalho não é um trabalho realizado de forma solitária. Por isso nós pedimos para que essas palavras possam alcançar cada vez mais corações, abraçando cada vez mais espíritos, a ajuda de todos. Aqueles que puderem compartilhar, aqueles, logicamente, que se sentirem confortáveis em compartilhar essa mensagem, convidando outros amigos, outras pessoas, para estarem conosco neste momento, nós ficamos profundamente gratos. A nossa metodologia é uma metodologia simples. Fazemos a leitura de todo o capítulo e depois retornamos em cada ensino de André Luiz, pontuando, meditando, refletindo, contando com a participação de todos, contando com os comentários dos que estiverem conosco. Sem maiores delongas, o capítulo de hoje, o de número 6, é intitulado Em Seu Benefício. E neste capítulo em particular, André Luiz, convidando-nos a um conjunto, a um padrão de comportamentos cristãos, dirá: não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez ele não possua o necessário, quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades em corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe ao desertor. Ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Veja bem, meus irmãos, nós temos aqui uma percepção clara neste capítulo que em nosso benefício é preciso colocarmos-nos no lugar do outro. É por isso que o Cristo dirá, dentre os maiores mandamentos, quando convidado a refletir, a apontar na lei, naqueles 613 princípios estipulados por Moisés, qual seria o maior mandamento? Ele dirá, primeiramente, para amarmos a Deus sobre todas as coisas. André Luiz já nos disse em uma mensagem
que Deus é o ponto final dos nossos destinos. Porém, e aqui é uma compreensão que nós temos com a doutrina dos Espíritos, falta-nos ainda, e nos faltará ainda por muito tempo, um sentido para compreendermos a divindade. Isso está no questionamento de número 10 de O Livro dos Espíritos. Tanto que no questionamento de número 13, nas exposições ao questionamento de número 13, Kardec aponta-nos os atributos da divindade, dizendo-nos que ali temos apenas exemplos, mas que é o que conseguimos em nosso momento evolutivo percebermos do Criador. Entendendo então o Cristo, que não teríamos a capacidade por muitos séculos de compreensão divina, ele nos entrega o divino que há no coração dos nossos irmãos. Trazendo uma reflexão de Deuteronômio: ama o teu próximo como a si mesmo. E complementa dizendo: todas as leis, todos os profetas estão dependurados nestes ensinamentos. Portanto, em nosso benefício, aprendamos a exercitar o colocar-se no lugar do outro, o refletir, o meditar a partir do ponto de vista do outro. É um exercício empático. A empatia é um movimento daqueles que enxergam um futuro e buscam a construção de um caminho iluminado. Os séculos nos isolaram em crisálidas de egoísmo. Para nos libertarmos alcançando a felicidade, é preciso enxergar o divino que habita no coração dos nossos irmãos. Não é preciso ir muito longe. Você não tem que viajar grandes distâncias. Mas é preciso alcançar o coração daquele que está ao nosso lado. O maior evangelho do universo é o coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs em jornada. E nesse sentido, André Luiz começa as suas reflexões dizendo-nos: não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram o seu caminho. E a expressão ignorante aqui, por favor, não entendamos um ignorante em letras, um ignorante em intelectualismos. A expressão ignorância aqui é em um sentido amplo. Uma pessoa que talvez demonstre uma carência de compreensão. E veja bem, todos nós carregamos as nossas ignorâncias. Alguns mais, outros menos. Não nos sintamos plenos, perfeitos. Estamos reencarnados em um planeta de provas e expiações, porque somos individualidades ainda em provas e expiações. É necessário reconhecer que só sabemos que nada sabemos, que não temos o conhecimento construído. Portanto, não se agaste com o ignorante. Naquela condição de compreensão, naquele ponto em específico, ele não teve as oportunidades iluminadas que você possuiu, nessa vida ou fora dela. Ele ainda constrói um caminho que você já teve a honra e a glória em construir. E quando nós construímos o caminho, é nossa obrigação, enquanto espíritos imortais, auxiliar para que outros assim também o façam. Veja bem, não construir o caminho para o outro, mas auxiliar com exemplos
para que o outro também construa a sua rota iluminada. Há um conto maravilhoso, acredito eu, que na obra Jesus no Lar, autoria Neio Lúcio, também da Lavra Psicográfica de Francisco Cândido Xavier, onde nós somos apresentados a uma individualidade que percorre todo o seu caminho rumo à iluminação, vestindo diversas roupagens. E quando alcança uma túnica alva, bela, bonita, maravilhosa, quando está às portas do paraíso, é convidado a retornar à estrada, observando aqueles que lá ainda se encontravam. E retornando à estrada, essa individualidade começa então a criticar as roupagens dos seus companheiros de jornada. Veja bem, é então que um emissário do Senhor pede que ele observe as roupagens que havia vestido na sua trilha ascensional, no seu caminho do progresso. E com maior atenção, ele percebe que havia vestido as mesmas túnicas, calçado as mesmas alpercatas que agora ele criticava. E percebe que para finalmente transpor as portas do paraíso prometido, necessitava, acima de tudo, auxiliar aqueles que ainda estavam nos primeiros degraus da jornada. Portanto, não se agache com o ignorante. Oportunidades iluminadas que você possuiu, ele ainda não teve a bênção em alcançar. Auxilie acima de tudo. Evite, continua André Luiz, evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. O ensino aqui é um pouco mais amplo. Estamos vivendo aí época com muitos fanatismos em todos os setores da convivência humana. Portanto, evitemos os aborrecimentos com as pessoas que estão fanatizadas. Essas pessoas estão prisioneiras de exclusivismos e o que merecem é compaixão. E, acima de tudo, não fiquemos nós outros fanáticos. Tenhamos os nossos pontos de vista, mas saibamos respeitar os pontos de vista alheios. Veja bem, um ponto onde há muito fanatismo: política. Por que só o seu ponto de vista na política é o correto? Quem lhe colocou nas mãos as chaves das portas da grande sabedoria? Tenha o seu ponto de vista na área da política, porém respeite que outros possuem pontos de vista diferentes. Saiba ouvir. Saiba compreender que a beleza do mundo está na diversidade em pensar. E através do entendimento na diversidade, nós vamos obtendo, nós vamos construindo estradas melhores. Portanto, tenha compaixão com o fanático, porque ele é vítima de um cárcere exclusivista. Mas não se transforme também em um fanático, para não ser vítima de um cárcere exclusivista criado por você mesmo. A vida é muito curta, a vida é muito breve, para criarmos situações tormentosas simplesmente por não ouvir
o ponto de vista alheio. Não se perturbe com o malcriado. O irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Para que aquela pessoa chegue até essa situação de intratabilidade, essa situação que conhecemos no joguete popular como de difícil convivência, quantas situações tormentosas este irmão não está enfrentando no seu dia a dia? Ah, Uriel, mas não justifica que essa pessoa seja intratável, concordo, não justifica, porém, convida-nos a um olhar compassivo. Convida-nos a entender que não são todos que estão preparados a passar por determinadas dificuldades e bem reagir a essas dificuldades. Aquele irmão, aquela irmã, que talvez hoje tenha sido uma pedra no seu sapato, passe por problemas, por dificuldades extremas no seu lar, e você não sabe. Aquele irmão, aquela irmã que lhe foi hoje um incômodo na via pública, talvez esteja dirigindo-se rapidamente ao hospital, onde um afeto encontra-se nos últimos momentos da sua vida física. Aquele irmão, aquela irmã que talvez dirigiu a você palavras de incompreensão, tenha preocupações tão extremas, preocupações tão graves, que essa é a única resposta que ele consegue dar ao mundo. Aquele irmão, aquela irmã que habita contigo o mesmo lar e oferece a você as provas mais pesadas, é um retorno ao teu coração, para que o teu amor possa guiá-lo a caminhos mais abençoados. Portanto, não nos perturbemos com o malcriado, com o intratável, com a pessoa de difícil convivência. Saibamos amá-lo. Saibamos não nos tornar nessas pessoas intratáveis, nessas pessoas de difícil convivência. Enquanto o outro nos oferece talvez a sua parcela de personalidade mais difícil, ofereçamos a ele ou a ela a nossa parte mais iluminada. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua o necessário quando você detém excessos. A vida é cooperação. O universo trabalha em bases de cooperação. Portanto, ao nos depararmos com um companheiro inseguro, tentemos entender o porquê que ele carrega essa insegurança. Na área material, na área emocional, na área dos afetos. Veja bem, nós somos todos parte de um quebra-cabeça divino. E nós vamos nos completando. A peça que falta em mim, o pedaço que falta em mim, eu encontro na peça que pertence ao coração do outro. O pedaço que o outro necessita, ele encontra em meu coração. Nós vamos nos complementando. E dessa forma, nós vamos construindo o amor que nos é ofertado pelo Criador. A vida já é muito difícil para nós dificultarmos ainda mais os passos daqueles que nos cercam. Sempre
neste quebra-cabeça divino, ao qual fazemos parte, sempre completemos os outros em noções mais elevadas de amor. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. A ingratidão vai bater às nossas portas em bases diárias. Portas serão fechadas para nós em bases diárias. E as portas fechadas que mais doem aos nossos corações são aquelas que nós não esperamos ser encerradas. De amigos muito queridos, de afetos muito caros. A ingratidão vai bater às portas dos nossos corações em bases diárias. Porém, não respondamos à ingratidão com o sentimento de contrariedade. Sejamos, vai parecer um contrassenso que eu irei dizer, mas sejamos gratos, inclusive com a ingratidão que nos é ofertada. É uma grande professora. É uma grande mestra de desapego, de humildade e da prática elevada do amor. Muitas vezes, nós somos ingratos, sem mesmo perceber, por ainda estarmos desorientados, por ainda sermos inexperientes. Somos ingratos ao Criador todos os dias. Ficamos horas e horas parados em frente à tela dos nossos celulares e não paramos para observar as belezas naturais que nos cercam, as pessoas amadas que temos ao nosso redor, a bonança que nos envolve. Somos ingratos. Portanto, entendendo que somos desorientados, entendendo que somos inexperientes e que também precisamos de misericórdia, tenhamos misericórdia para com aqueles que nos oferecem a ingratidão. Na estrada da vida, somos todos aprendizes. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidades de corrigir, não tem de forma alguma o direito de censurar. Primeiramente, uma consideração importante. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Todos nós caímos. Na grande maioria das vezes, erramos querendo acertar. Veja bem, erramos querendo fazer o bem. No mundo é preciso considerar que os perversos existem. Aqueles que praticam o mal pelo prazer de praticar o mal existem. Mas veja bem, não são em grande número. A grande maioria de nós quer acertar, mas não sabe que caminhos escolher. Não sabe ainda que estradas tomar. Quais são os rumos certos a seguir? Cristo Jesus dirá a Simão Pedro que o homem no mundo é muito mais frágil do que perverso. Essa é uma lição que está na obra Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autoria de Humberto de Campos, no capítulo intitulado A Negação de Pedro. Cristo Jesus afirmará a Simão Pedro: o homem no mundo
é muito mais frágil do que perverso. Por sermos frágeis, por estarmos ainda movimentados por paixões desenfreadas, que é a ótica, é a tônica de um planeta de aprendizado, de um planeta em provas e expiações, todos nós erramos. Justo por excelência que passou, que pisou esta terra que também pisamos, só o Messias, só o meigo Rabone da Galileia. Todos nós erramos. Nesse sentido, mais do que nunca, os nossos pés pisam o mesmo chão. Portanto, quando nós percebemos o erro do outro, primeiramente, o primeiro exercício é questionar: esta falha ainda existe em mim? Isso que eu agora, que a minha mente agora realiza um exercício de censura, ainda existe em mim? Bom, se existe. Porque veja bem, isso é importante, é uma reflexão importante. É uma meditação importante a ser feita. O que muito te incomoda no outro, talvez exista em você. E talvez o teu orgulho, o teu egoísmo ainda não te capacite a enxergar esta falha que tanto te dói no outro. O outro é um espelho maravilhoso das nossas imperfeições. Então, primeiramente, questione-se: o que eu condeno no outro ainda vige em mim? Pois bem, se ainda existe em mim, a correção primeiro tem que ser feita nos meus passos, na minha estrada. Nunca se esqueça, você não corrige a estrada alheia. Você corrige a sua estrada. E corrigindo a sua estrada, transformando-se em uma pessoa melhor, você convida, pelo exemplo iluminado, a que o outro assim também o faça. Essa é a correção a que André Luiz faz alusão. É uma correção em nós. E o outro, percebendo o quanto estamos melhores, quer também se melhorar. A censura afasta, a condenação irrita, o exemplo arrasta, o exemplo carrega. E é isso que nós devemos buscar. Corrigir através da iluminação pelo exemplo. Censurar, nunca. Atrair para perto de nós, através das correntes inegáveis do amor. Desculpe o desertor. Ele é fraco e voltará à lição, porque todos nós, veja bem, todos nós somos desertores em algum ponto. Todos nós, em algum momento, acreditamos que aquela tarefa era muito pesada para os nossos ombros. Todos nós, em algum ponto da existência, já desertamos. E a lição retorna. Talvez não com o mesmo nome. Talvez em uma circunstância diferente. Mas a lição a que desertamos irá retornar. Irá bater novamente às portas do nosso coração. E aí é o momento de fazermos diferente. E aí é o momento de atuarmos diferentes. A Josimere Pedrosa traz um questionamento importante. Quando o pai e o filho não estão se falando nesse momento de aprendizado, a mãe sofre e acredito que ela coloca o que fazer. Veja bem, continuar a atuar com as forças que o amor lhe concede. Geralmente,
em nossos organismos familiares, nós temos sempre uma individualidade que será o ponto de sustentação, que será o ponto de equilíbrio. E por mais que seja difícil, esta individualidade, que é o ponto de equilíbrio daquela família, precisa permanecer firme nas forças que lhe são concedidas pelo amor. Porque é aquele ponto de luz que iluminará consciências ainda em trevas. Nunca nos esqueçamos aqui da figura maternal de André Luiz, que compromete-se a retornar aos círculos de lutas da carne, esposando novamente aquele que havia sido seu marido em encarnação anterior, e recebendo como filhas aquelas que consorciaram à figura do marido como amantes. Neste ritmo de paixões desenfreadas que ainda carreia pelo mundo. Ela seria o ponto de equilíbrio. Ela seria o ponto de equilíbrio para que todos ali trabalhassem em bases mais seguras de amor. Mantendo essa energia, tenhamos a certeza que o tempo cuida de todo o restante. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. É mais uma reflexão importante. Todos nós somos doentes em alguma questão da nossa vida. Todos nós temos pontos em que nós somos mais frágeis. Todos nós temos pontos nas nossas personalidades onde a fortaleza moral já se apresenta maior, e outros que essa fortaleza moral precisa ainda ser construída. Portanto, auxiliemos os doentes, porque doentes que somos, nós também precisamos de auxílio. Nós temos equilíbrio em determinada parte da nossa construção espiritual, mas somos profundamente desequilibrados em outras. E onde somos desequilibrados, precisamos do auxílio daqueles que já estão mais planificados. E onde somos mais instruídos, precisamos auxiliar aqueles que ainda carregam as suas ignorâncias. Cooperação. O universo regido pelo amor vige nas bases da cooperação. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Esqueça o caluniador. Esqueça o ofensor. Recordemos André Luiz na obra Sinal Verde. A crítica dos outros só lhe trará prejuízo se você consentir. Sabe aquela palavra maldita que está doendo no teu coração agora, nesse exato momento? Sabe por que está doendo? Porque você permitiu. Porque você permitiu que esse desengano fizesse morada no teu coração. Os antigos já nos diziam por que nós temos dois ouvidos, um para entrar e o outro para sair. Portanto, se está doendo em você, sejamos honestos aqui. Não é tempo mais para sofismas, sejamos honestos. É porque você permitiu que a crítica do outro lhe causasse prejuízo. Se você tivesse ouvido e permitido sair neste fluxo constante que existe na vida, você não estaria se incomodando. Portanto, quem conhece a sua vida é você.
Quem deve responder pela sua vida é você. O que o outro pensa sobre você é um problema dele. Você não pode abrir a cabeça do outro e dizer a ele como ele deve pensar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua personalidade. Ao final de tudo, é entre você e Deus. É entre você e o Criador. E o Criador não julga. O Criador abraça. Porque Ele é o amor. Portanto, que o outro pense sobre você como ele quiser pensar sobre você. Isso não é problema seu. Isso é problema do outro. O seu problema é ser cada dia melhor, aproveitando as abençoadas oportunidades que lhe são concedidas em amor pelo Altíssimo. E terminando as lições de hoje, perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Tudo volta, para todos nós. Tudo volta. E neste remédio maravilhoso chamado tempo, todos nós somos convidados a prestar contas perante as nossas irresponsabilidades e contrariedades frente à lei. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Tudo volta. Essas eram as nossas reflexões no capítulo de número 6 da obra Agenda Cristã, intitulado Em Seu Benefício. Amanhã, impreterivelmente, às 10 horas, estaremos aqui com o capítulo de número 7, Solicitação Fraterna. Você que veio pela primeira vez hoje, se gostou, venha novamente, convidando outras pessoas. Você que perdeu alguns dos nossos estudos da obra Sinal Verde, todos eles estão disponíveis em nosso canal do YouTube, Espiritismo 24H. Aos nossos irmãos que estão sempre conosco, Arley, Luciene, Conceição, amigos tão queridos que nos ajudam a engrandecer esse trabalho, a nossa eterna gratidão. Sem o auxílio de todos, este Instagram, esta tarefa, esta missão não prosperaria. Até amanhã, se o Criador assim o permitir, se for da vontade do Altíssimo. Tchau, tchau.